dê uma olhadinha nas curiosidades que eu trouxe hoje. O nome completo da Barbie é Barbara Millicent Roberts, e os pais dela são George e Margaret Roberts, de Wisconsin. Nos Estados Unidos, a Estátua da Liberdade é feita de cobre, então ela tinha originalmente a mesma cor de uma moeda de 5 centavos. Ela ficou com aquele tom esverdeado devido à oxidação que ocorreu até 1920. Bem, não é fácil ser verde. Há mais átomos dentro de um copo de água do que copos de água dentro de todos os oceanos da Terra. Pode tirar a prova em algumas cordilheiras, como a Serra Nevada, na Califórnia, que tem neve cor-de-rosa com cheiro e gosto de melancia. De longe, da neve amarela. Em uma espiga de milho, sempre contém um número par de fileiras, geralmente são 16, e de grãos, em média, são 800. A chuva tem cheiro mesmo. É uma mistura de óleos vegetais, bactérias e ozônio. E foi o próprio Salvador Dalí quem fez o design do logotipo do pirulito Chupa Chups, em 1969. Ele também insistiu para que o logo ficasse no topo da embalagem, para que todo mundo pudesse vê-lo. A versão da aurora boreal do hemisfério sul é chamada de aurora austral, e o inverno é a melhor época para ver essas luzes. No sul, os vitorianos costumavam dizer a palavra promise antes de tirar uma foto, só para parecerem mais sérios. Na época, sorrir era coisa de gente mal educada. E o Mar dos Sargassos não tem orla. Ele fica bem no meio do Atlântico Norte e suas fronteiras são todas naturais. São 4 correntes oceânicas. E quando você espirra, o ar sai do seu nariz a 160 km/h. Só para saber se um cranberries está maduro, os agricultores o deixam cair sobre uma superfície de madeira para ver se ele vai ficar. Só os frutos maduros fazem isso. E 90% da população mundial vive no hemisfério norte. O ketchup era um medicamento vendido em forma de comprimidos nos Estados Unidos nos anos 1800. A música mais longa do mundo foi feita para durar 639 anos. A ordem TIO e SSP, a sigla para essas Lowest Possible, está sendo tocada na Alemanha e será finalizada no ano de 2640. Não perca! Todo episódio de Friends tem a palavra Friends. Já percebeu isso? O Ajusta é o esporte oficial do estado de Maryland, nos Estados Unidos. O designer de videogames, Toru Iwatani, explicou que se inspirou em uma pizza sem uma fatia para criar o Pac-Man. E o verdadeiro nome do monstro das bolachas, do programa Vila Sésamo, era Sid. Um adulto é formado por 7 órgãos e são número 7 seguido de um monte de zeros. Só a título de comparação, há apenas 300 bilhões de estrelas na nossa galáxia. O coração da baleia azul é do tamanho de um carro pequeno. Aí dá para ouvir ele batendo a 3 quilômetros de distância. Os golfinhos se chamam pelo nome, aliás, por um tipo de assobio especial. Na linha do tempo, a rainha Cleópatra viveu mais perto do primeiro pouso na Lua, 2.000 anos, do que da construção da Grande Pirâmide, 2.500 anos. O plástico bolha deveria ser uma textura de papel de parede. Os cientistas colocaram 2 cortinas plásticas de chuveiro em uma máquina seladora, mas o material ficou cheio de bolhas de ar. No começo, o botão curtir do Facebook queria dizer maravilha. Você passa cerca de 6 meses da sua vida esperando o sinal vermelho do semáforo ficar verde. Divirta-se! Um relâmpago tem energia suficiente para torrar 100.000 fatias de pão. Em 1902, cerca de 30.000 patos de borracha caíram de um navio cargueiro no Oceano Pacífico. As pessoas ainda usam da Austrália ao Alasca. Existe uma ponte sobre uma rodovia na Holanda que foi construída só para a passagem de esquilos. Infelizmente, no máximo 5 destes animais usam essa ponte por ano. Aquele furinho que fica na parte inferior do cadeado serve para drenar a água caso ele seja exposto à chuva. O maior floco de neve da história. Tinha o tamanho de um disco de frisbee. Ele caiu em Montana, nos Estados Unidos, em 1887. Os galos têm protetores auriculares naturais que os impedem de ficarem surdos ao ouvir o próprio canto. Os croissants, que muitos veem como um dos símbolos da França, foram inventados em Viena, na Áustria, e só chegaram à França nos anos de 1830.
A maior pirâmide do mundo não fica no Egito, e sim em Puebla, no México. Se seu cérebro fosse um computador, ele faria 38 trilhões de operações por segundo. O supercomputador mais potente do mundo tem apenas 0,002% dessa capacidade. Para trabalhar como taxista em Londres, você teria que decorar 320 rotas, 25 mil ruas e 20 mil pontos turísticos. Não vale usar GPS. A data de validade é escrita em uma garrafa. Refere-se a ela e não à água. O plástico pode se deteriorar com o tempo, mas a água nunca estraga.